Olá, senhores. Nesta aula de informática básica, estaremos estudando os editores de texto, tá? Com ênfase no Microsoft Word, tá? O Office Word. Então, nós temos aqui um cronograma que nós iremos trabalhar, tá? Nessa aula. Não é um tutorial, é uma aula de visualização e visão da ferramenta Word, tá? Então, vamos lá. Aqui na nossa área de trabalho, então, vocês podem pesquisar, se vocês já tiverem aí com o Office instalado, né? E vocês podem acessar, então, o Word. Quando vocês iniciarem um Word, vocês percebam que aqui ele vai pedir que você comece um documento em branco ou selecione algum template, algum modelo pré-definido, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o template em branco, mas vamos dar uma observada aqui em alguns templates disponíveis pelo Word, tá? Então, o primeiro deles, vamos abrir aqui um currículo do tipo carta de apresentação, tá? Então, a gente pode clicar, criar esse modelo baseado naquele template. Então, aqui vocês vejam que é um template de uma página, tá? De uma única página, que tem por objetivo aqui fazer uma carta de apresentação profissional, tá? Nesse exemplo nós temos um médico aqui, né? Uma foto de um médico e uma listagem do que seria a descrição desse profissional. Deixa eu selecionar um outro template aqui, eu vou fechar esse, tá? Tem um outro template muito parecido com esse, só que ele tem uma aba de de linhas de habilidades, né? Gráfico de habilidades, que eu achei bem interessante. Então tem aqui esse gráfico de habilidades. Então, por exemplo, tem esse template aqui, percebam que ele é editável, né? Então, se vocês clicarem em qualquer uma das abas aqui, vocês vão poder selecionar, tá? Então aqui você tem uma breve descrição do seu perfil, telefone, site, e-mail para contato, passatempos preferidos. Tem aqui o seu nome, que você pode vir e editar, tá? Colocar o seu nome aqui. Você pode fazer a edição, né, desse padrão também, não precisa ser como está ali determinado, tá? Você pode fazer edição desse documento. Nós já vamos falar sobre essas ferramentas de edição aqui. Então, só para demonstrar, né, um exemplo aqui. Vocês podem, por exemplo, vir aqui alterar essa imagem. Então, formato da imagem, tá? Alterar imagem. Você pode selecionar um arquivo teu aqui e trocar a imagem ali. Enfim, fazer edição da carta de apresentação, né? Aqui o exemplo das habilidades, né? Então, nós temos aqui inúmeras habilidades. Você pode, por exemplo, vir e editar essas habilidades, tá? Você pode clicar com o botão direito, editar dados, ele vai abrir uma planilha auxiliar aqui, que é uma tabela, né? Uma tabela vinculada ao próprio Excel. Então, vou colocar aqui, por exemplo, habilidade 1, por exemplo, comunicação. Habilidade 2, aqui está invertido, né? 5 está primeiro lá. Habilidade 2, vamos colocar aqui, sei lá, pesquisa. E aí você perceba que o seguinte, aqui ele alterou, né, esse padrão. Se eu excluir a habilidade, vamos ver o que acontece. Delete. Saiu ali aquelas habilidades, mas ainda ficou o espaço. Posso vir e selecionar só as duas aqui. E aqui eu posso alterar, por exemplo, comunicação. Deixa eu até... Posso colocar aqui habilidade com comunicação 0,45, por exemplo. E pesquisa 0,6. Então você tem ali as inúmeras habilidades. Você pode adicionar mais alguma. Sei lá...
Mídias digitais, vai. 07. Editar dados. Deixa eu voltar aqui. Isso. Então você tem um exemplo, né, de algumas habilidades que você pode colocar. Você pode vir aqui e alterar, por exemplo, um padrão de cores. Você pode colocar uma cor verde aqui, por exemplo, né? E aí segue, você pode colocar a experiência de cargos de trabalho. Então você pode colocar aqui reflorestadora, Vale do Araguaia, cargo gerente de inventários, sei lá. Estou inventando aqui, né? Só para vocês terem um exemplo aí, a data de 2016 a 2020. E aí as habilidades, enfim. Dá para montar o seu template aqui de carta de apresentação que você deixaria lá com o RH da empresa que você pretende entrar. Aí eu vou fechar aqui. Aliás, vou abrir um novo arquivo. Tem aqui outros templates. Tem, por exemplo, um template de calendário, né? Você quer criar um calendário para a tua empresa. E aqui você perceba que já é vinculado ao nosso data e hora do sistema, né? Por a macrozinha do Office. E aí você escolhe o mês, o mês de junho de 2021. Aí você tem ali o calendário. E aí você pode vir trabalhar aqui, colocar gerenciamento de atividades no teu calendário, botar um título da empresa, mudar a foto, enfim. Então é um template, né? Um template pronto. Tem aqui outros templates ainda interessantes, como por exemplo um template de folheto de restaurante, um template de certificado de curso, né? Então é um layout, convite para festa, é um layout que você pode empregar para inúmeras atividades e você tem um editor de texto com a capacidade de edição de textos e imagens muito boas, tá? A função mais básica, que é a que nós vamos ver agora, é a função de um documento em branco, tá? Quando você abre, então, um documento em branco, deixa eu só deixar marcado aqui. Então, um documento em branco, quando nós abrimos ele, nós temos aqui uma interface de digitação, que é essa área, toda essa área em branco da página. Perceba que nós temos aqui uma única página, aberta por padrão, e nós temos aqui uma régua que define então a área mais clara aqui, a área útil para digitação, tá? E você tem uma régua no sentido horizontal e no sentido vertical. Você pode alterar esse padrão aqui da área de escrita, tá? Nessa régua. Aqui, por exemplo, você tem um padrão de parágrafos, né? Tá? E aqui outro parágrafo. Percebam que se eu quiser alterar então a posição inicial do parágrafo aqui, eu posso colocar, por exemplo, espaçamento de um e-mail, posso colocar o parágrafo justificado, que é até o final do texto ali, né? Posso alinhar ele à esquerda. Se o texto não tem aqui um parágrafo, né? Eu
posso alinhar ele à direita, ao centro, à esquerda, né? Posso configurar múltiplos parágrafos ao mesmo tempo ou individualmente, né? Então vai definir aí o início de cada parágrafo. Posso delimitar até onde vai esse parágrafo que eu estou editando ou um conjunto de parágrafos ali. A área útil, né, de escrita, tá? Nós podemos alterar aqui o tipo da fonte, tá? Qual fonte você prefere trabalhar para o seu documento. O tamanho dessa fonte, tá? Pode aumentar ou diminuir pontualmente. Você pode colocar tudo minúsculo, pode colocar tudo maiúsculo, pode colocar a primeira letra de cada palavra maiúscula. Pode usar também o atalho. Bom, vou colocar meu nome aqui que fica mais fácil visualizar, né? Então você pode usar o atalho também, Shift F3, para fazer essa mesma seleção. Você pode editar, colocar um negrito, itálico, sublinhado. Pode colocar H2O. Você pode vir aqui e eliminar toda a formatação. Você pode vir aqui e colocar deixa eu aumentar a letra aqui para visualização. Então você pode colocar uma letra subscrita, tá? Você pode colocar também uma letra sobrescrita, né? Como x ao quadrado. Você pode colocar aqui x2, vir aqui e colocar ela como sobrescrita, tá? Você pode mudar a coloração da sua fonte, né, para sua impressora, se tiver impressora colorida. Você pode você pode grifar as palavras, tá? Você pode criar outros padrões conhecidos de texto com letras especiais. Você pode editar, colocar contorno, sombra, reflexo, brilho, enfim, tem inúmeras ferramentas aí de trabalho. Você pode usar os padrões também pré-definidos para palavras, né? Você vai aqui e determinar alguns tipos de templates de letras, de palavras, de documentos, né? Ou, em qualquer momento, cancelar toda a formatação disso. Então essa aqui é a aba da página inicial, na parte de fontes, né? Os parágrafos, então, nós temos algumas definições de parágrafo, como já foi dito, de alinhamento. Se eu quiser incluir uma lista, né? Também posso usar uma lista aqui. Posso trabalhar com pontos também, uma lista de pontos. Posso afastar parágrafos conforme o meu interesse aqui, com os botões de afastamento. Posso ordenar grupo de palavras, as fontes por ordem crescente ou decrescente. Perceba que a lista pode ser ordenada por letra, né? Ordem de letra, tá? Nós podemos também, tem inúmeras aplicações aqui, né? Mas vamos vendo com calma. Pré-definições, localizar e substituir. Então nós temos aqui, por exemplo, vou fazer o seguinte. Então eu já vou mostrar uma outra ferramenta, que é a ferramenta do Word para digitar, né? Então posso digitar. Olá, bom dia. Meu nome é Arthur Guilherme Schirmbeck Chaves. Estou aqui ministrando uma aula de informática básica. Então perceba que ao usar a ferramenta de digitar, ele vai, claro, tem a questão de compreensão da fala, né? Nem sempre é perfeita, tá? E aí você pode... Eu gosto de digitar. E aí você faz só as pequenas alterações aqui, mas é possível redigir grandes volumes de textos aqui, né? Inclusive ele tem
um controle de xingamentos, né? Então, se eu falar aqui um palavrão, sei lá, caramba. Caramba não é palavrão, né? Caralho. Aí ele colocou aqui as reticências, né, de xingamento, ele não vai permitir, você pode desautorizar isso. Tá, eu tenho aqui também a opção de localizar palavras. Então, se eu quiser localizar a palavra aqui xingamentos, por exemplo, ele localiza para mim, tá? Se eu quiser substituir palavras também, eu posso substituir. Então eu posso localizar a palavra xingamentos e colocar aqui profanação, como ele colocou ali, né? E aí ele substitui no local lá a palavra. Então essas são algumas opções, né, de busca, de digitação. Também podemos trabalhar com a inserção aqui de tabelas, por exemplo. Nós podemos inserir várias coisas, uma delas é tabela. Você pode selecionar o grid, né, quantas colunas por quantas linhas de tabela. Tá? A qualquer momento você pode adicionar mais linhas, ou também pode adicionar mais colunas nessa tabela. Pode utilizar templates definidos de tabela, aqui para um cabeçalho, né? E aqui as fontes e tal, você pode alterar a qualquer momento esse padrão, coloração dos sistemas pré-definidos aqui. Além de tabelas aqui, nós temos também a possibilidade de inserir imagens do dispositivo ou de fontes online ou do próprio estoque, né? Então a gente pode vir aqui no estoque do Word desde que você esteja conectado com a internet e procurar aqui alguma imagem que seja do seu interesse, ou digitar aqui. Então, se eu digitar aqui floresta, né, ele vai me dar algumas opções de floresta aqui, tá? E aí você consegue inserir essa imagem que são de fontes do próprio a própria Microsoft oferece. Posso alterar o tamanho dessas fontes aqui. Ele, por padrão, alinha essas fontes aqui, uma ao lado da outra, né? Você pode a qualquer momento dar um espaço. Você pode definir o tamanho dessa fonte aqui, né? Vamos dizer 5 por 5 centímetros. Aqui ele está para manter a configuração de proporção, então altura 5, vou colocar aqui a mesma altura 5. Opa. Então elas ficaram com a mesma proporção de altura, né? Se eu quiser aqui que elas fiquem uma ao lado da outra. Aqui não vai caber. Deixa eu ver se diminuindo o tamanho delas aqui. 4. Isso, por 4 de altura. A largura então é automática para manter a proporção da foto, tá? Nós podemos aqui também fazer alinhamento dessa foto, centralizar ela. Tá? Nós podemos colocar, inserir legenda, clicar com o botão direito, então floresta 1. Aqui a legenda está abaixo, né? Eu posso também colocar uma legenda, mudar aqui o padrão, colocar ela acima. Você vai manter o padrão ali que você julgar mais interessante ou conforme a regra da ABNT. Então nós temos aqui tabelas, imagens. Nós podemos inserir links, por exemplo.
em qualquer parte do documento. Então, eu posso colocar aqui Google, por exemplo, e eu posso vir aqui e inserir um link, inserir link, tá? Você pode digitar aqui www.google.com.br. Então vai ser um documento que pode te encaminhar para o próprio site, né? Ao clicar. Tá? Então vai lá para o Google. Nós também podemos trabalhar com a inserção de equações. Tá? Você trabalha com o modelo de edição de equações aqui, em que você pode trabalhar com frações. Nós podemos trabalhar com exponenciais, subscrito, subscrito, símbolos de integrais, raízes, ênfases matemáticas, chaves e funções, tá? Senos em matrizes, tá? Então nós conseguimos trabalhar com inúmeras possibilidades aqui, símbolos, né? Inserção de símbolos, tá? Tem a função LaTeX, que é uma linguagem utilizada, empregada para documentação de textos matemáticos, por assim dizer. Além disso, os símbolos já foram colocados, mas eu consigo pegar o sistema Unicode aqui e selecionar qualquer que seja o símbolo de interesse que eu queira empregar, né? Maior ou menor, inserir. Tá? Se você não sabe o atalho daquele símbolo, você pode vir e pesquisar a lista de símbolos ali. Aqui, então, nós estamos aqui na página inicial, depois vimos aqui inserir, né? Conseguimos inserir formas também, conseguimos inserir até modelos 3D, tá? Colocamos aqui um objeto tridimensional. Vou colocar esse bonsai aqui. Essa imagem aqui, só uma. O diferencial então de uma imagem tridimensional dessa é que você consegue girar ela, deixar ela em qualquer posição, tá, que você queira. Vai imprimir em 2D, né? Mas consegue ter ali as diferentes perspectivas e posições dessa imagem. Colocar ela na posição do documento que você quiser, tá? Bom, aqui na parte de layouts, interessante inúmeras questões aqui. Eu vou inserir aqui primeiramente, eu posso inserir uma página em branco, né? Então ele começa uma nova página aqui. Deixa eu tirar a formatação. Então aqui nessa página em branco, perceba uma coisa, eu tenho essa opção aqui de mostrar tudo o que está acontecendo no meu documento, espaçamentos, pontos, quebra de página, foi colocada a quebra de página aqui, né? Se eu quiser inserir uma quebra de seção, então eu posso vir aqui, quebra de página, voltar, layout, isso. Então eu posso vir aqui e colocar insere uma página e quebra uma seção. Então, inseri uma página e quebrei uma seção. Perceba ali que ficou registrado. Nessa nova seção, se eu quiser alterar a orientação para paisagem, por exemplo, então o meu documento ficou ali com uma folha em posição de retrato e uma de opção de paisagem. Se eu continuar aqui sem quebrar a seção, inserir uma nova página, eu vou ter o mesmo formato da página anterior. Então, se eu quiser aqui trabalhar com uma seção diferente, e aí voltar essa posição aqui para orientação de retrato, então eu consegui trabalhar uma folha na posição de retrato, uma na paisagem, uma na posição de retrato. Tá? Podemos visualizar isso em modo de leitura. Ou de edição de texto.
Então aqui eu posso colocar, por exemplo, exibir várias páginas, né? Consigo visualizar 2 páginas por vez, uma página. Beleza, nós temos aqui também como trabalhar numa página, número de colunas diferente. Então aqui em layout, se eu quiser trabalhar com 2 colunas, então perceba o seguinte, que eu vou ter aqui no meu texto uma coluna, e ao chegar ao final desse texto, ele vai partir para a segunda coluna, tá? Então nós temos aqui o formato de 2 colunas. Se eu quiser a qualquer momento trabalhar com 3 colunas, por exemplo, vai ter ali a possibilidade de transformar uma coluna em mais colunas, por exemplo. Perceba que mexeu com toda a configuração aqui, né? Então, à medida que você vai editando e inserindo novas páginas, né? Você vai trabalhando ali e perceba que sempre é a questão da seção, né? Se eu quiser trabalhar uma página com um formato diferente da anterior, eu tenho que vir aqui e inserir a próxima página com quebra de seção, tá? Além disso, nós temos aí a questão de referências e sumários. Então vamos começar aqui, já que nós temos 2 imagens. Se eu quiser vir aqui em referências e colocar um índice de ilustrações, por exemplo, então vou colocar aqui inserir, página em branco, e aqui nessa primeira página eu vou colocar um índice de ilustrações. Eu vou colocar aqui conforme está o padrão, e aí percebam que ele me inseriu aqui, ele inseriu para mim aqui um índice, né? E nesse índice tem então o título da figura, né? E a posição, a página dessa figura. Ele também, apertando um Ctrl, você consegue ser redirecionado para aquela imagem, tá? Se eu alterar aqui a posição dessa figura, então digamos que eu vou selecionar essa figura, vou dar selecionar essa figura aqui e vou colocar ela na próxima, uma outra página, por exemplo. E se eu vim aqui então em atualizar campo, atualizar apenas o número da página, ele vai me colocar ali a página que está a figura. Perceba que foi para a página 3 aqui e a outra lá na página 6. Eu também posso trabalhar com, então isso aqui, por exemplo, pode ser a minha lista de figuras do meu documento. E eu poderia trabalhar aqui também a questão de um sumário, tá? Só que o sumário é o seguinte, vamos colocar aqui capítulo 1, vou mudar aqui, vou colocar nessa outra página aqui, capítulo 2. Aí percebam o seguinte, para me trabalhar com esses unidades de referência no sumário, posso vir aqui e colocar nível 1, tá? Eu posso formatar, esse aqui tem um padrão de índice aqui, eu vou manter, mas poderia colocar em qualquer layout que eu quisesse. Colocar aqui também, nível 1. Então eu poderia também trabalhar aqui subtítulo 1.2, e aqui eu colocaria nível 2. E aí poderia inserir então um sumário, tá? Posso vir aqui e inserir um sumário. Perceba então que
Esse sumário também, da mesma forma lá, pode ser editado, tá? Posso mudar aqui e tal. Posso atualizar os campos, se eu mudar, à medida que eu vou editando o texto, vai mudando a posição. Uma outra função muito interessante aqui para nós que trabalhamos na educação é as ferramentas de revisão. Então, digamos que o professor, você tenha me mandado esse documento aqui, e eu queira fazer algumas alterações, mas eu quero que você veja as alterações que eu estou fazendo. Então, posso vir aqui na aba de revisão, controlar alterações, e aqui eu vou pegar o seu TCC e fazer os apontamentos, adicionar comentários, vou fazer algumas alterações aqui no que você escreveu. E aí eu posso colocar um comentário aqui, fulano de tal, que quis, o que disse está correto, sei lá. E aí você vai ter acesso aqui a essas correções, né? Você pode vir aqui visualizar essas correções e você pode, por exemplo, aceitar essa alteração conforme o professor sugeriu, ver o que ele comentou aqui, excluir esse comentário e fazer as alterações que ele pediu, tá? Ou você pode vir e rejeitar essa correção, né? Aqui eu posso vir aceitar e assim ativar ou desativar o controle de alterações. Esse documento, então, eu devo salvar ele, né? Então, eu posso vir aqui, salvar como. Então, posso colocar este PC ou procurar, colocar na minha área de trabalho, dar um nome para ele. Tem aqui o padrão já documento Word, que é .docx, tá? Formato. Posso salvar ele, por exemplo, em PDF, se eu quiser, tá? Posso salvar em .odt, que é um formato que também abre no Linux, tá? Posso escolher aí diferentes formatos para o meu documento. Se eu salvar ele em formato PDF e não salvar ele no exemplo do Word, eu não vou conseguir então abrir ele e editar ele de novo, né? Um PDF aqui não é editável, mas está ali, né? Foi produzido o documento em PDF. Então, recomendável é sempre salvar esse arquivo, então, com formato docx, exemplo Word, só que não vou colocar PDF. Salvar. Então, eu posso fechar e esse documento vai estar ali disponível para futuras edições, tá? Além disso, você pode compartilhar esse documento para uma edição conjunta. Então, eu tenho a possibilidade de compartilhar esse documento utilizando o OneDrive, que é o sistema de armazenamento em nuvem, tá? Da Microsoft. Tá? Você pode utilizar o OneDrive e aí você tem uma pasta dentro do teu computador que tudo que está nela está em nuvem também e você escolhe para quem você quer compartilhar ela. Vou fechar aqui esses outros arquivos. Nós temos aqui também o exemplo do Google Docs, tá? Então, se eu vim aqui e digitar Docs, então eu abro aqui o Google Docs. Percebam que eu tenho inúmeros tipos de documentos, igualzinho o formato do Word, tá? E eu posso trabalhar aqui, criar um novo documento, pegar a galeria de modelos aqui, como foi dito no exemplo do Word. Então, esse documento aqui
ele pode ser, então, editado em nuvem. Deixa eu até voltar aqui. Só para vocês verem uma coisa interessante. Se eu vim aqui, minha internet está com problemas. Mas se eu vim aqui e compartilhar esse documento, perceba uma coisa. Eu estou abrindo esse documento aqui, exemplo, eu criei ele agora há pouco e eu compartilhei esse documento. Posso compartilhar ele com alguém, tá? Então, olha só, tá vendo essa marcação em verde aqui? É que no meu celular eu tenho aqui acesso também a esse documento e dois autores podem editar esse documento de maneira síncrona, né? Então perceba que eu editei no meu celular aqui e se eu editar aqui também vai aparecer lá no meu celular, tá? Essas edições. Então o arquivo é sincronizado, tá? Trabalhar de maneira sincronizada aqui. Da mesma forma, esse arquivo Word aqui, esse arquivo Google Docs aqui, ele tem as ferramentas de edição muito parecido com o que nós vimos no Word, tá? E temos então a possibilidade de construir documentos muito semelhantes ali, né? Com todas aquelas características de edição de texto que foram faladas. Nós podemos fazer os índices remissivos da mesma forma, né? Então, se eu colocar aqui capítulo 1, unidade 1.2, capítulo 2, colocar um texto aqui qualquer. Vou gerar 5 parágrafos aleatórios aqui. Ctrl C. Então coloco aqui, capítulo 1, unidade 1.2, inserir, quebra de página, e aqui mais um texto, tá? E aí se eu vim aqui mais uma vez, ferramentas, formatar, estilo, tá? Título 1, aqui também, formatar, estilo, título 1, nível 1, né? Aqui se eu colocar formatar, estilo, subtítulo, e aí eu posso vir aqui e inserir um sumário, né? Colocar aqui uma página anterior, inserir, tabela, gráfico, então tem essa página aqui, e se eu quiser inserir então o meu outro jeito de criar uma nova página aqui mais fácil, né? Em vez de usar o Enter como eu fiz, posso vir aqui dar Ctrl Enter, né? E inserir uma página. Aqui eu posso inserir então um cabeçalho, um sumário, né? E aí percebam que foi inserido ali um sumário que pode ser atualizado. Então esse documento está aqui, né? Produzido. Da mesma forma que o Word lá, a diferença é que eu estou trabalhando ele em nuvem, né? Se eu quiser fazer uma cópia, se eu quiser compartilhar ele com outra pessoa, né? Se eu quiser enviar ele por e-mail, tornar disponível online,
fazer download, aí eu consigo salvar ele em .docx, que é o formato do Word, .odt, que permite edição também no LibreOffice, né, e em PDF, TXT, tá? Então eu consigo editar também usando o próprio Google Documentos aqui, tá? Ferramenta bem interessante também, e podemos ter aqui uma visão geral, né, do que esses editores de texto são capazes de fazer, e você consegue então trabalhar seus documentos, seus trabalhos acadêmicos, né, usando essas ferramentas disponíveis no seu computador, no seu celular, ou de qualquer ferramenta digital que você tenha acesso ao Google Docs, por exemplo, você consegue editar os documentos lá. Tá? Espero que tenha sido suficiente para vocês terem uma visão geral de como funcionam os editores de texto, e em breve iremos propor também algum desafio relacionado à edição de textos, tá? Ficamos por aqui. Muito obrigado.